Povo abençoado de Deus, estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o novo decreto do governo do estado do Rio Grande do Norte e a essencialidade da atividade religiosa do culto presencial. Como já se sabe, no último dia 6 agora de março, a última sexta-feira, a governadora Fátima Bezerra anunciou o novo decreto. O que tem de especial ou de diferente nesse decreto? É a ampliação do período do toque de recolher. No primeiro decreto que a governadora fez sobre o toque de recolher, nós tínhamos das 22 horas, 10 horas da noite, até as 5 horas da manhã. Agora, com esse novo decreto, o toque de recolher está de 20 horas da noite até às 6 horas da manhã. E aí houve uma ampliação desse toque de recolher, considerando ainda que aos domingos tem o toque de recolher integral, o lockdown. Com relação à atividade religiosa e à sua essencialidade, a governadora continua com o seu mesmo posicionamento. Ela não considera a atividade religiosa como sendo essencial à sociedade. E é aí onde o bicho pega. Por quê? Porque essa não consideração, ela não ter colocado no decreto a atividade religiosa como essencial, tem dificultado os trabalhos das igrejas evangélicas, das igrejas católicas e de outras religiões. E é preciso explicar um pouco sobre isso. A governadora faz o decreto, mas os municípios, os gestores municipais, eles é quem decidem, de acordo com a realidade de cada município, se irão seguir ou não o decreto estadual. Por exemplo, em Natal, Álvaro Dias não seguiu a governadora. E pasmem, Álvaro Dias considerou a atividade religiosa como essencial. Um não evangélico considera a atividade religiosa como essencial. Em Mossoró, Alisson Bezerra é a decepção, porque ele não considerou a atividade religiosa como essencial. Então ele mudou de posicionamento. Isso é natural na política. Vale lembrar que Alisson Bezerra, na campanha, já na sua pré-campanha, na verdade, ele trouxe algumas temáticas em lives que ele mesmo foi promotor dessas lives, ele mesmo promoveu essas lives. Ele defendeu sempre a essencialidade da atividade religiosa. Então, para Alisson Bezerra, desde a pré-campanha, ele defendeu que a atividade religiosa é essencial para a sociedade, ainda mais nesse período de pandemia. Inclusive, ele participou uma vez em uma live no seu Instagram com o pastor Wendel Miranda, defendendo a essencialidade da igreja estar com seus cultos presenciais, com suas portas abertas, para ajudar na espiritualidade daqueles que necessitam. Ele defendeu isso na sua campanha, ele defendeu isso pós-campanha. Quando a governadora trouxe o primeiro decreto sobre o toque de recolher, ele não acompanhou a governadora. Ele considerou a atividade religiosa como essencial, mas alguma coisa aconteceu na conversa que ele teve com a governadora. A governadora conversou com Alisson Bezerra e eu não sei quais foram os argumentos, o que foi que fez com que Alisson Bezerra mudasse de opinião. Então ele mudou de posicionamento. Então em Natal, Álvaro Dias, que não é evangélico, considera a atividade religiosa como essencial. Em Mossoró, nós temos um prefeito dito evangélico que não considera a atividade religiosa como sendo essencial. Vai entender essas coisas, né? E assim tem sido em outros municípios. Gestores estão acompanhando e outros não. E o que eu acho interessante é que em algumas cidades, vereadores estão se posicionando para criar projetos de lei para considerar a atividade religiosa
como sendo essencial nesse período. Eu destaco aqui o município de Porto Mãe, o vereador Juscelino Gregório, que é evangélico, ele está com um projeto de lei para apresentar na Câmara para considerar a atividade religiosa como essencial. Isso é importante, eu vou explicar por quê. O que está em jogo é justamente o culto presencial, porque quando se ampliou esse horário de 8 horas até 6 horas, o culto presencial ficou prejudicado, porque comumente os cultos à noite começam às 6 horas ou às 7 horas da noite. Se começa às 6, termina às 8, mas se o toque de recolher é às 8 horas, não tem como o irmão voltar para casa, até porque o culto nunca termina às 8 horas em ponto, sempre tem um aviso, sempre, às vezes o pregador estende mais um pouco, então não tem como os irmãos voltarem para casa do culto, porque esse toque de recolher, o irmão, as pessoas já têm que estar em casa, não podem se locomoverem nesse horário. Se o culto começa às 7 horas e vai até às 9, é aí que não tem como mesmo. Então o culto presencial ficou prejudicado. Por quê? Por causa da ampliação do toque de recolher e por causa de não considerar a atividade religiosa como essencial. Se fosse só ampliação do toque de recolher e considerasse a atividade religiosa como essencial, o culto presencial não seria prejudicado. Por quê? Porque no toque de recolher as pessoas podem se locomover pelas vias públicas quando está com a finalidade de locomoção de um serviço essencial. Por exemplo, eu vou ao posto, eu vou ao hospital, eu vou à farmácia, eu vou ao supermercado. É possível, porque essas atividades são consideradas atividades essenciais. Se a atividade religiosa tem sido considerada como uma atividade essencial, então os irmãos, mesmo com toque de recolher, poderiam ir aos cultos presenciais. E nós precisamos sair em defesa do culto presencial. Defender que o culto presencial não é essencial, defender a não essencialidade da atividade religiosa é fortalecer o pensamento dos desigrejados. É defender a ideia de que é possível servir a Deus, é possível ter espiritualidade sem a igreja, sem ir ao templo. E muitos cristãos estão defendendo isso, estão defendendo que é possível ficar somente orando em casa, que é possível somente servir a Deus em casa e não ir para o culto presencial. Esse é o pensamento do desigrejado e muitos crentes, muitos cristãos, muitos evangélicos e muitas lideranças, pastores, estão defendendo o movimento desigrejado sem entender do que estão falando. Agora percebam, então nós estamos falando de pessoas que se congregam e que são desigrejados. Eles estão se congregando, mas estão imbuídos pela ideia, pela filosofia dos desigrejados. Eu posso servir a Deus somente em casa, estando em casa, orando em casa, e não precisa ir ao culto não, até porque isso não é essencial, isso não é importante. Eu posso servir a Deus ao meu modo, e a gente deixa de valorizar o culto. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre esse conceito de igreja que está se colocando como objeção. Porque o discurso é esse. Eu sou a igreja, você é a igreja. A igreja não é o templo físico, não é a construção civil, não são as paredes. Eu sou a igreja, você não é assim o discurso do desigrejado? Então, se eu sou a igreja, onde eu estiver, Deus está comigo. Eu posso orar em casa, Deus está comigo. Eu posso estar onde eu estiver, Deus está comigo. Não precisa ir para o templo físico. Esse é o pensamento do desigrejado que muitos estão defendendo, principalmente nesse período de pandemia. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não é igreja. Eu não sou igreja. Quem foi que te disse isso? Que você é igreja, que eu sou igreja. Igreja não é indivíduo. Igreja não é uma aplicação de conceito individual, mas coletivo. Nós somos a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Nós, salvos em Cristo Jesus, somos a igreja invisível, universal do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que aceitamos a Jesus e recebemos o Espírito Santo, nós, coletivo, se tornamos igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Você sozinho não é igreja.
mas nós, coletivos, somos igreja. E igreja é reunião. A igreja precisa estar reunida. Então, quando eu sou contra ir ao culto presencial, quando eu não defendo essa importância do culto presencial, do se reunir, eu estou defendendo um movimento desigrejado e desconsiderando a importância dos irmãos estarem unidos e congregados. A igreja, claro, não é um templo físico do ponto de vista espiritual, mas ela também é igreja. É tanto que tem o nome lá, igreja evangélica, tal. É uma igreja. Mas é claro que o conceito espiritual da igreja não é aquele templo físico, mas é ali onde nós se reunimos. Mas se não for ali, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser ao céu aberto, pode ser na praça, pode ser onde for. Mas igreja é reunião. A igreja se reúne, a igreja se congrega para cear, para adorarem juntos, para servirem a Deus juntos, para padecerem juntos, para orar um pelos outros. Mas igreja, entenda, é reunião. E é isso que está em jogo. Quando você defende que o culto presencial não é essencial, você está fortalecendo o pensamento do desigrejado. É possível orar em casa, é possível servir a Deus em casa sem ter que ir ao culto presencial. E eu sei que se eu orar em casa, Deus vai me responder. Eu sei que na minha casa precisa ter oração, precisa ter espaço para a palavra de Deus. Eu não estou negando isso, mas eu também não posso com isso desprezar a importância do culto presencial. E ainda mais nesse período de crise, aí que é importante a igreja se manter com as suas portas abertas. A defesa da não essencialidade do culto presencial, da atividade religiosa, é uma defesa de origem humana e diabólica. É humana e diabólica, eu repito. Quem defende a não essencialidade do culto presencial, ainda mais nesse período, é de origem humana e diabólica. Humana porque fala das aflições, fala das fraquezas humanas, fala dos medos, das angústias, das aflições humanas, o medo de morrer, o medo da enfermidade, o medo da dor. Então, pessoas estão dominadas por esse medo. Isso é humano, é compreensível. Diabólico por quê? Porque o diabo tem prazer. Isso é vantagem para o diabo ver as igrejas com suas portas fechadas. Porque ele sabe que quando a igreja fecha as portas, o povo fica disperso. A gente já viu isso em 2020. E algumas igrejas já têm percebido isso. Anunciou esse novo decreto, os irmãos desanimam. Os irmãos ficam dispersos. Ficam alheios, precisando de um socorro, de alguém para motivá-los, e não tem. Então isso é prejudicial ao trabalho da igreja, e o diabo dá gargalhadas com isso. Ele tem prazer nisso. Então, repito, defender a não essencialidade do culto presencial tem origem humana e diabólica. O culto presencial, irmão, é insubstituível. As lives podem ser mais boas e atrativas como forem. E é claro, ela tem o seu valor, ela fortalece, ela alcança pessoas, ela tem as suas finalidades, mas ela jamais irá substituir o culto presencial. Não tem como o culto presencial. E é bom que se esclareça isso. A minha defesa do culto presencial não é contra a vida. Jamais. Porque a igreja não é um matadouro. Olha que interessante isso. Então eu posso ir ao supermercado, porque lá eu tenho medidas preventivas de combate ao coronavírus. Eu posso ir à agência bancária, eu posso ir ao trabalho, mas a igreja não posso ir não. Porque não é uma atividade essencial. E o crente está defendendo isso, o cristão está defendendo, dizendo que o culto presencial não é essencial. Então para ele é essencial o trabalho, para ele é essencial a farmácia, para ele é essencial o supermercado, para ele é essencial é o banco. Mas a igreja não é prioridade não. Está entendendo a mentalidade, irmão, de muitos cristãos e líderes, o que eles estão defendendo? Quando dizem que a atividade religiosa não é essencial nesse momento, a igreja não é um matador. Vá para uma agência bancária. Olhe lá como é que funciona, um em cima do outro. Não tem distanciamento, não tem fiscalização. Os ônibus, olha os ônibus, super lotados. O jornal batendo todo dia nessa tecla, mas estão lá rodando. Também não se fala nisso. É essencial. Aí a igreja, onde os pastores redobraram
redobraram os cuidados de prevenção. Podem ir às igrejas que estão zelando por isso. Tem um distanciamento, tem o uso de máscara, tem o uso de álcool. Então, eu não estou dizendo que pode ir para a igreja porque lá é um matadouro, não. Eu não estou nessa ingenuidade que lá na igreja não tem vírus, não. Eu não sou dessa turma, não. Desse outro extremo, não. Eu não sou dessa turma, não. Eu sei que é possível fazer um culto com segurança. Isso eu tenho certeza. É possível ir ao culto presencial com segurança. Ah, mas eu não quero ir, sou do grupo de risco. Tudo bem, fica em casa, acompanha uma live. É compreensível. Mas o que está em jogo é quem quer ir para o culto. Tem pessoas, eu conheço irmãos que são do grupo de risco, mas que querem estar no culto presencial porque sabem da importância. Tem irmão, diga-se de passagem, que não tem Facebook, não tem WhatsApp, ele não sabe usar Instagram, não sabe utilizar as redes sociais, e aí vai ficar desamparado. Então é isso que está em jogo. Aqueles que querem cultuar, para ter essa liberdade de cultuar, se o gestor considerasse a atividade religiosa como essencial. Mas não se considera a atividade religiosa como essencial. A atividade religiosa como essencial, o culto presencial fica prejudicado, e essas pessoas que mais precisam é quem estão sendo afetadas, porque a espiritualidade cabe à igreja. As questões espirituais e a questão também de saúde. Então, eu não estou defendendo ir ao culto presencial como se a igreja fosse um matadouro, não. Lá também tem medidas de biossegurança. É possível estar no culto presencial com segurança nesse período de pandemia. Nós sabemos que isso é possível. Agora, é o pensamento de muitos cristãos que eu não consigo compreender. Na verdade, eu compreendo, mas não concordo. Você diz que o supermercado é importante porque vai trazer alimento para você, então você precisa se alimentar. Você diz que a farmácia é importante porque lá você vai ter remédio, vai ao hospital, é importante, saúde. Aí você diz que a igreja não é essencial, então alimento é essencial para você, remédio é essencial, hospital é essencial porque fornece saúde. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na igreja tem tudo isso e mais, porque na igreja Jesus cura. Na igreja nós temos o alimento para a nossa alma. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a igreja tem a palavra. Tem aquele momento de louvor, e não venha falar em live, não. Não é a mesma coisa. Então nós precisamos permitir que aqueles irmãos que querem ir cultuar tenham essa liberdade. Principalmente nesse período de crise. Eu sempre tenho dito, nesses momentos de crise, a igreja com suas portas fechadas causa um mal enorme para a sociedade. Mas a igreja com suas portas abertas faz um bem abençoado para a sociedade. Eu quero encerrar lendo um salmo. O Salmo 101, versículo 7. Na verdade, um versículo do salmo. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Então, meus irmãos, eu tenho até um outro vídeo que eu falo sobre a importância do templo. Porque é isso que está em jogo, a importância de se estar no templo. Então depois você pode conferir aí, eu vou deixar esse link na descrição, em que eu falo também sobre esse decreto da governadora, e eu falo sobre a importância do templo na Bíblia, a importância do templo na Bíblia. De Gênesis e Apocalipse, uma defesa em favor do templo físico, de estar ali, porque ali é o lugar onde a gente se reúne para glorificar a Deus, amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos continuar orando por nossas autoridades, pelo governo estadual, pelos governos municipais, e vamos orar pela obra de Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor vai atender o nosso clamor. E vamos também orar, irmãos, por aqueles que estão enfermos, os que estão no leito de UTI. E a igreja tem feito o seu papel no quesito de espiritualidade, orando pelas pessoas, trazendo a palavra de Deus, e também na questão de assistência social. A igreja também tem cumprido o seu papel de forma integral, e os nossos governos estadual e municipais precisam reconhecer o valor da nossa igreja, da igreja católica, da igreja evangélica e de outras religiões, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.